Salve, fiel! Fiel, Coringão voltando aos treinamentos, fiel. E sem novidade de contratações. Porém, confesso a vocês, não estou preocupado, porque eu confio no Fabinho Soldado. Fabinho Soldado ainda não fez nenhum alarde sobre contratação. A única que rolou aí foi o Pogba, mas já está esfriando. Mas eu tô tranquilo, porque tem mérito. Tem pontos na casa. Fabinho Soldado tem pontos na casa. Fiel, chega representando com like aí. Se inscreve no canal, porque o Coringão logo tá de volta aos campos. Esse mês ainda. Esse mês tem Libertadores, tem Paulistão. Então, chega se inscrevendo no canal, ativando o sininho e fortalecendo. Fortalece aí e vamos ver as últimas notícias do Corinthians. Será que vai pintar algum nome aí? Precisamos de um zagueiro, hein? Fortalece, fiel. Serviços, a gente tem muita coisa para conversar, exatamente como o Corinthians. Voltando também aos trabalhos e tentando manter aquela boa energia do fim da temporada, né, Vlad? Para contagiar também o início de 2025. Exatamente, Mari. Um beijo para você, um abraço para o Bruno, pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians se reapresentou hoje, agora de manhã, aqui no CT Joaquim Grava. Vai começar a pré-temporada visando o Campeonato Paulista, que começa no dia 16 para o Timão contra o Red Bull Bragantino. Corinthians sem grandes novidades, não fez contratações até o momento, teve a saída de 6 jogadores. A principal informação a respeito do Corinthians nessa segunda-feira é a respeito do Rodrigo Garro. O meia corintiano, camisa 10, que no sábado se envolveu em um acidente de carro na Argentina. Um motociclista terminou falecido, infelizmente. E o que aconteceu? O Garro vai responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele chegou ontem à noite aqui ao Brasil, no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mas acabou conseguindo evitar a imprensa, saiu por uma entrada alternativa, não conversou com ninguém e agora tem essa questão. Ele veio hoje já para o CT Joaquim Grava, já está com o restante do elenco e entrou inclusive por uma entrada alternativa. A gente vê aqui no fundo os torcedores, uma concentração muito grande de corintianos aqui para tentar dar um apoio para o time, mas o Rodrigo Garro preferiu evitar esse contato com os torcedores e principalmente com a imprensa. O Corinthians que anunciou também a renovação de contrato do Breno Bidon, meia de 19 anos, vai ter contrato agora até 2029. O vínculo anterior dele era até 2028. A multa rescisória de 635 milhões de reais, cerca de 100 milhões de euros, principalmente para o mercado estrangeiro. O Corinthians, que valorizou bastante o jogador, deu um aumento salarial e está vendo agora a questão do assédio europeu. Ele não vai sair nesse começo de ano, mas é bem provável que no meio do ano ele vá para algum time da Europa. Volto com vocês. Vlad, a gente vai para a agenda do Corinthians, então, se preparando, né, para essa temporada. Então, os próximos passos. Hoje, a representação do elenco, como você trouxe. E aí, no dia 16 de janeiro, a estreia no Paulistão, contra o Red Bull fora. No dia 26 de janeiro, aí tem o primeiro clássico, jogo contra o São Paulo também fora. E no dia 19 de fevereiro tem a estreia, então, começando essa caminhada na Libertadores, passando por essas fases preliminares. Seria aí esse início de temporada do Corinthians? Porque a temporada passada terminou da melhor maneira possível. E começou quase que da pior, né? Da pior maneira possível, né? Foi o extremo. Começou? Porque eleição do Augusto e aí todo aqueles primeiros meses. Da temporada passada. Terminou do melhor e tinha começado Terminou do melhor e tinha começado do pior. E agora começa como? Agora começa do melhor. A expectativa é que não termine da pior. Exatamente. Acho que sim, a boa notícia para o Corinthians e para o corintiano é, de fato, você conseguir manter o elenco que levou o Corinthians a uma pré-Libertadores, por exemplo. Né, com condições ainda de rebaixamento até um certo momento ali no Campeonato Brasileiro. Então, manutenção do elenco, acho que a renovação do Bidon já na expectativa de uma possível venda, você valoriza o atleta, você valoriza o clube. Ele perde esse começo, né, de temporada do Corinthians por conta do Sul-Americano Sub-20, que ele é convocado, então o Corinthians fica nessa janela sem o Bidon. Mas, de fato, você manter o seu ataque, que além do encaixe, te deu muito resultado. O treinador que, num certo momento ali, acho que fez um bom trabalho, vacilou em algumas questões ali, principalmente de Copa do Brasil, mas depois a gente vê o entrosamento com o elenco, isso é fundamental numa equipe. Então, acho que o Corinthians começa a temporada assim, num ótimo momento, com o presidente ali caladinho, né? Fica quietinho, trabalha nos bastidores, calado vence. Calado vence. Mas a gente chegou a essa conclusão de que a temporada termina de uma maneira positiva, porque, de fato,
foi um bom segundo semestre do Corinthians ou porque esse primeiro semestre foi tão ruim, aquele, né? E a perspectiva era talvez das piores, até de rebaixamento, que qualquer coisa serviu para deixar o corintiano animado? Dividir, assim, o último trimestre, acho que fica melhor. Acho que fica melhor. O último trimestre do Corinthians foi espetacular. As 9 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A gente fala aqui, o torcedor corintiano não queria nem que 2024 terminasse, porque o final do ano foi muito bom. O Ramon Dias conseguiu encaixar, conseguiu achar as peças que fizeram com que o time funcionasse muito bem ao longo do final da temporada 2024. E o torcedor corintiano empolgado e tudo mais. E a melhor notícia, como a Mari falou, a melhor notícia para o torcedor corintiano é que você manteve, né? Teve a manutenção desses jogadores que fizeram parte. Tinha ali uma questão com o Yuri Alberto, um assédio, pode sair, não pode não. Fica o Breno Bidon, que para mim vai ser esse cara que pode aí dar, né, ajudar a encher o caixa do Corinthians nesse ano de 2025. Para mim é uma realidade, é um moleque que é muito fora da curva, é bom de bola demais. E essa renovação já com proteção. E se vocês quiserem comprar, vocês vão ter que gastar um dinheirinho. Que eu acho que vale. O Breno Bidon, enfim, volante, canhoto, é diferente. Tá agora na seleção, o torcedor corintiano pode ficar chateado, né? Vai perder o início da temporada. Ele pode perder, se eu não estou enganado, 10 das 12 rodadas do Campeonato Paulista. Cara, mas já é vitrine. Sabe? Já é vitrine. Ele participou, por exemplo, lá no meio do ano, a gente pode falar, no início do ano, ele participou lá do Sul-Americano Sub-20. O Brasil ganhou, não ganhou, também, enfim, né? Ganha rodagem, uma questão de, enfim, mesmo que seja da idade, que ele já está um pouco acima, né, assim, trabalhando com um profissional, mas ele vai pegar a categoria de base, mas já é uma rodagem importante para o moleque de talento. É importante estar na seleção, né? Sim, tá na seleção. Você está na seleção, já é outro peso. Mas não atrapalha o clube, mas atrapalha o clube. Mas é muito início de temporada atrapalha também, né? o time, não atrapalha o clube. Exato, é isso. Atrapalha o time, mas o clube continua bem. Por ser início de temporada, pesa menos, né, nesse momento. Sim. Porque todo mundo tá retomando o ritmo, quando o bicho pegar mesmo, que é ali pro fim do primeiro trimestre, né? De fato. E o Corinthians passou na temporada passada a situação do Carlos Miguel, né? Uma multa baixíssima. Verdade. E aí não teve o que fazer, não tinha como segurar a questão do goleiro. O volante também, que foi lançado pelo Luxemburgo, Moscardo. Que era parceiro do Bidon na base. Exatamente. E o Bidon estava aqui, não é, Mari? De campeão e destaque da Copinha. Exatamente. Olha como em um ano mudou a carreira dele. Mas assim, antes de voltar com o Vlad também, Mari, eu queria te perguntar. O que o Corinthians fez, porque é claro que a gente começa a projetar o que aconteceu na temporada passada para o que pode ser essa temporada. O que o Corinthians fez no último trimestre, que foi o que faz o torcedor ficar feliz, com as peças que ele tem, isso garante um 2025 mais tranquilo? Tem elenco, profundidade, garantia de que será um ano mais tranquilo? Não, acho que não tem essa garantia. O Corinthians, ele caiu na Sul-Americana, enfim, Copa do Brasil, mas principalmente na Sul-Americana, porque ele precisou priorizar o Campeonato Brasileiro. A situação do Campeonato Brasileiro era, de fato, muito delicada. Se ele tivesse um elenco com uma profundidade um pouco maior das peças, talvez ele conseguiria manter um nível de Sul-Americana. Conta desse último trimestre, né, Jailson? A perspectiva é boa. Sim. Mas se o Corinthians repetir os resultados nessa temporada, a gente vai avaliar que foi uma temporada ruim. Sim. Porque a temporada não foi boa. Sim. Chegar no final de 2025, a gente falar, o Corinthians terminou o ano com uma vaga na pré-Libertadores, não. Falar que foi a expectativa é completamente diferente. Né? A expectativa é completamente diferente. Só que eu vou não é de garantir um ano mais tranquilo, mas a minha expectativa é que o Corinthians tenha um ano muito melhor do que 2024. Aí eu tô falando minha expectativa. Pelo término da temporada do Corinthians, pela manutenção do trabalho, pela manutenção dos jogadores. Eu concordo com o que a Mari falou em relação a algumas peças. Por exemplo, você precisa agora contratar um lateral direito. Já que o Fagner foi pro Cruzeiro, você precisa de alguém para ser reserva do Mateuzinho. Do lado esquerdo tem o Matheus e o Bidu e o Hugo. Tem que ver como é que vai ser. Se o Matheus Bidu agradou na reta final. Tem que ver se ele vai manter esse nível de atuação. O resto do time eu até entendo. O Thales Magno, por exemplo, se ele for um pouco mais para cima, ele consegue ali não suprir tecnicamente o Memphis, que não tem comparação. Mas é um jogador que também, no início, quando ele chegou, ele foi muito bem.
Então, eu não vejo tanto com o Romero, né? Eu não vejo tantas lacunas assim no elenco corintiano. Acho que no meio do ano, dependendo do que acontecer, das saídas no meio do ano, porque o Corinthians vai ter que fazer caixa, aí vai precisar fazer alguns tipos de movimentações, assim, uns 3, 4 nomes. Mas não vejo tantas lacunas assim, não. Para mim, a correção de rota que o Marra, que eu estou aqui hoje no lugar, sentado no lugar do Marra, mas que o Marra falou ao longo do final do ano todo, a correção de rota que o Corinthians fez no meio do ano passado, pelo menos para mim, gera expectativa, ainda mais com o final do ano, de que o 2025 seja melhor. Pelo menos até o meio do ano de 2025. Ô Vlad, só atualiza pra gente também, por favor, se você tiver informação, a questão do patrocinador, né? Porque eu lembro que o nosso flashback de 2024, a gente debateu por 2 meses muito mais a situação financeira do Corinthians e de marcas do que necessariamente até do campo e bola do Timão, né? Como que tá? O Corinthians, ele aguarda a questão da Esportes da Sorte para ver se ela vai conseguir realmente a autorização do governo federal e poder operar em todo o território nacional. Por enquanto, o que a gente sabe é que ela tem cumprido todas as obrigações, tem pago tudo direitinho em ordem, mas o Corinthians se movimenta nos bastidores, porque se caso a Esportes da Sorte não conseguir essa autorização nacional, o Corinthians vai ter que rescindir o contrato e vai ter que buscar outros patrocinadores. Até o momento, o que a gente sabe é que está tudo parado no momento, o Corinthians aguardando a Esportes da Sorte, mas ao mesmo tempo se movimenta nos bastidores para tentar justamente ter um plano B, caso isso não dê certo. Ô Vlad, a gente está vendo que tem uma movimentação em frente aí ao centro de treinamentos, né? Qual que é o ambiente por aí? Porque a gente já mostrou, até no ano passado mesmo com você aí, protestos, né? E ambiente bem diferente. Isso acho que envolve essa relação do torcedor com o clube e nos bastidores também, né? Porque em determinado momento do ano passado, a questão toda envolvendo o impeachment foi evoluindo. E não sei como é que a temporada nos bastidores ali começa também para o Corinthians nesse sentido, Vlad. Olha, aqui no CT Joaquim Grava, com os torcedores, o clima é o melhor possível. Muita animação, a gente vê uma quantidade muito grande de torcedores aqui. O pessoal, quando os jogadores chegaram, pediram fotos, autógrafos. Inclusive, é uma situação muito tranquila em relação a isso. Tirando a parte do Garro, né, do acidente, infelizmente, que aconteceu, de resto, muito tranquilo o Corinthians. Porque o Timão, ele tem como objetivo nessa temporada, principalmente, fazer a manutenção do elenco. O que a gente viu, a gente falou a respeito das chegadas, até o momento nenhum jogador foi contratado. E 6 jogadores já saíram. Todos eles reservas. Vamos lá, os que saíram. O Fagner, que foi para o Cruzeiro, o Matheus Araújo para o Ceará, o Rony para o Mirassol, o Juan Oliveira também deixou o Corinthians, além do Pedro Henrique, atacante que vai para o Ceará, vai assinar um contrato em definitivo, e o zagueiro Caetano. Os nomes novos, entre aspas, aqui do CT, são jogadores que estavam lesionados ou que estavam emprestados e retornaram. Então o Corinthians agora teve a volta do João Pedro Choca, que estava emprestado ao Ceará, o Maicon, que passou boa parte da temporada lesionado no joelho, também já voltou, vai treinar normalmente com o elenco, pode ser utilizado inclusive no começo da temporada. O Palácios, lateral esquerdo, que também praticamente não atuou na última temporada, pode ser uma opção aí junto com o Hugo e o Matheus Bidu, além do atacante Héctor Hernandes, outro também que jogou muito pouco no Corinthians, sofreu uma lesão e em breve também está de volta aos campos, Mari. Tem o Héctor Hernandes ainda, né? Tem. Verdade. A gente viu muito pouco, verdade. né? A gente viu muito Sim, pouco. ele se machucou logo no início. Não foi? Ah, não lembro. Acho que foi. Eu sei que ele se machucou logo no início, tinha expectativa por conta do jogo aéreo. Até isso. Que eu, na época, eu até fui dar uma pesquisada e tudo mais, mas não deu nem pra ver. Ele se machucou e ficou por lá mesmo, ficou pelo DM. E depois o Yuri Alberto... Aí esquece, aí acabou. Também com a Yuri chegada Alberto, do Memphis, Memphis, não é? E aí ficou, até sobrou pro Thales. É verdade. A gente tá falando aqui do Thales Magno, o Thales Magno tinha sido um baita e salvou reforço, o time naquele jogo contra o Red Bull, Red Bull né? Bragantino, na Sul-Americana e tudo mais. Só que tu vê que no final da temporada a gente nem falou do Thales Magno, porque ele perdeu espaço justamente por conta dessa ascensão da dupla. Também para mim, e o Maicon, a gente tá falando do Maicon do Shakhtar, o canhotinho, o Maicon pode inclusive se conseguir se livrar das lesões, porque o Maicon tem 2, 3 temporadas, coitado, que não consegue jogar. Desde que ele retorna sempre se machuca, ele pode fazer justamente a função do Bidon. Sim. Que foi para a seleção, que vai ficar por lá e tudo mais, mas o Maicon pode aí ser uma peça ali de observação do Ramon Dias na mesma função, mesma posição, igual. Até a perna é igual. Igualzinho. Agora, há um ponto de atenção. Pessoal, é o seguinte, todo mundo se movimentando no mercado. Cruzeiro tá montando uma seleção. Os caras lá de verde, lá, o Palmeiras, tá montando um timaço também. Flamengo já tem aquilo que tem. Um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do Brasil. Internacional, o Grêmio se reforçando.
O Corinthians não contratou ninguém ainda. Mas eu volto a falar. Tô tranquilo, pô. O elenco do Corinthians é bom. Hoje, nós temos o melhor meio-campo do Brasil. Certo, precisamos reforçar a zaga. Porque só com o André Ramalho, porra, o Félix Torres não é de confiança. As laterais, o Bidu e o Mateuzinho, ó, acima da média no final, na reta final da temporada. Mas ainda tem que ter um reserva pro Mateuzinho. O Léo Maná tá lá. Vai ver se o Ramon dá mais oportunidades para ele e ele começa a desempenhar um bom futebol. Mas não pode confiar nisso. A temporada é grande, até porque o Corinthians está na pré-Libertadores. Do outro lado tem o Palácios. Não sabemos ainda. Então, 2 laterais e um zagueiro. Tá de bom tamanho. O resto, a gente bate no peito, porque nós temos o melhor meio-campo do Brasil. E na frente tem o Romero e tem o Yuri Alberto fazendo um gol pra caralho. Fiel, representa com like, deixa a sua opinião aí. Com esse elenco atual aí, dá pra ganhar algum título? Comenta, quero saber a sua opinião. Fortalece.